Tem coisa mais prazerosa do que depois de um longo dia de trabalho, chegar em casa e encontrar tudo organizado? Abrir os armários, enxergar tudo que tem lá dentro, por exemplo. Procurar um documento e saber exatamente onde ele está. Saber as roupas que você tem, conseguir usar a cada dia uma diferente sem ficar tudo perdido e embolado. É quase um sonho, né? Mas isso é possível. Ter uma vida mais prática e otimizar o tempo pode ser uma realidade. E se você não conhecia, eu vou te apresentar uma profissional que pode te auxiliar, dar dicas e até trabalhar com e para você nesse sentido. É a Personal Organizer, profissão da nossa entrevistada de hoje. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e também, claro, pelas mídias sociais. Onde há necessidade de organização, ela pode atuar. Recebemos hoje a filha do Sr. José Roberto de Souza e da Laíde Garcia de Rezende, esposa do Vicente de Paula da Silveira Júnior e mãe do pequeno Pedro Henrique, de 8 meses. Ela tem 37 anos, atualmente presta serviços para uma empresa, mas também cria conteúdos de organização no Instagram. Ela é aquela profissional que transforma por completo a vida das pessoas, ajuda a aumentar a produtividade, otimizar o tempo e ainda traz mais praticidade para o dia a dia. Seja muito bem-vinda, Zenaide Garcia de Souza, vem para cá. Ei, Zenaide, tudo bem? Personal Organizer, prazer muito grande te receber aqui para a gente falar dessa profissão tão bacana e ainda, infelizmente, pouco conhecida, né? E pouco valorizada pelas pessoas. O que é ser um profissional organizer? A Personal Organizer é uma profissional que ela prioriza o dia a dia da pessoa, né? A gente quer fazer tudo de forma prática, para o cliente se sentir satisfeito. Também tem uma facilidade até para encontrar as coisas, né? Isso, nós organizamos vários ambientes da casa. Qualquer ambiente? Todos por exemplo, os ambientes cozinha, da casa. Cozinha, quarto, banheiro, biblioteca, também pontos comerciais, tudo. A gente organiza tudo. Até navio se precisar, tudo. É mesmo? Uhum. Quer dizer, aquelas lojas que você chega, por exemplo, assim, que tem milhões de produtos, o cliente chega, não sabe nem o que é aquilo, o cara vende tudo, o Personal Organizer também dá um jeito nessa loja. O Personal Organizer está atuando. Como é que a gente pode diferenciar de organização de arrumação? Que é para o pessoal não pensar, por exemplo, que Personal Organizer é aquela diarista que vai na sua casa arrumar as coisas. Não é isso que nós estamos falando. Não, é totalmente diferente, né? A arrumação, você vai tirar aquilo que está da sua vista. Você vai jogar coisa para debaixo do tapete, botar coisa nas gavetas. Você vai abrir lá o seu armário, vai colocar lá, você vai colocar, a arrumação você vai colocar em qualquer lugar. Entendi. A arrumação, ela é bonita, né? A arrumação é volúvel. Agora, a organização não, ela é prática, ela é visível, ela traz praticidade para o dia a dia do cliente, né? Ou seja, ela tem um CEP, ela tem um endereço, né? Aí fica bem mais rápido. Disso, né? Tem um CEP, tem um endereço. Quer dizer, eu estou procurando a camisa, você já eu sabe. sei exatamente até a posição que ela está no guarda-roupa. Isso, você já sabe. Você precisa de um documento, você já sabe onde está, porque já está organizado, né? Vou te falar, olha só, todo mundo tem certeza, que assim como eu, todo mundo tem dificuldade com isso. Vai procurar uma certidão. Nossa. Que gaveta que eu deixei, que pasta que eu deixei, não tem isso? Muitas pessoas passam por isso. E um livro, que você tem lá um estante cheio de livros, você tem que sair lendo título por título, porque você não sabe a posição que ele está. Isso. A organização vai te falar isso, né? Por exemplo, vai. Você está procurando um livro de administração, você sabe que está no começo da prateleira, é isso? Mais ou menos isso. Você já sabe onde procurar, porque está organizado, como se diz, já tem lá o seu endereço, já tem... já está no endereço certo, no CEP certo, então você já sabe, né, então, onde procurar, você não vai... Eu queria até achar interessante, porque eu sou capricorniano e capricorniano tem essa mania de organização já, quer dizer, já é meio chatinho com isso, né? Então, assim, você abre o guarda-roupa de um capricorniano, normalmente, isso não é a regra, mas normalmente, você vai encontrar lá, por exemplo, as cores mais fortes de um lado,
e tendendo para o mais claro, então as camisas brancas estão todas separadas, na gaveta de cueca elas estão dobradas mais ou menos por cor, a coisa é mais ou menos assim. O pessoal fala que isso é uma chatice danada e que é um sofrimento muito grande. A organização não traz sofrimento, não? Não, a organização ela traz leveza. Né? A organização é comprovado. Você consegue ter mais tempo para você. A organização é vida, gente. A organização é tudo de bom. Você nasceu em Caratinga? Nasci em Dom Cavate. Em Dom Cavate, a sede de Dom Cavate, mora em Caratinga. E moro em Caratinga. E como é que surgiu essa ideia de se tornar um personal organizer? Então, eu vou contar Pode ficar à vontade. pouquinho Conta, assim do conta meu, a sua história para nós. do meu começo, porque eu tenho orgulho de falar, né, assim, lá do meu passado. Quando eu comecei, assim, meu primeiro emprego, antigamente fala empregada doméstica, ou fala trabalhar em casa de família, eu mesmo já falei muito assim isso. mesmo, Hoje em dia, se fala profissional da limpeza, porque até para você, hoje vai chegar um tempo que para você limpar a casa das pessoas, você vai ter que ter um certificado, né? Então, isso aí vai só melhorando. Então, antigamente era isso que falava. Eu trabalhei por muito tempo assim, com 7 anos, como empregada doméstica. Sim. Aí chegou... E aí não era organização, era Não, arrumação não mesmo. era organização. Eu gostava de, vou dizer arrumar, eu gostava de limpar e arrumar os armários das pessoas. Muito bem. Aí eu gostava de guardar as compras, né? E era assim, era bom, eu gostava do que eu fazia. Só que eu sentia necessidade de mudar de profissão, de fazer outras coisas. Então foi onde eu comecei a trabalhar em empresas, trabalhei por muito tempo e veio a pandemia. Aí depois eu casei, né, na verdade, aí eu demorava a arrumar minha casa, eu não me sentia bem, eu falei assim, gente, tá faltando alguma coisa, existe alguma coisa que eu preciso melhorar. Eu já ouvi falar da profissão personal organizer, mas eu nunca, assim, né, dei tanto sentido a isso. Eu comecei a pesquisar na internet, foi na pandemia, aquela semana que fechou tudo. Então, eu falei, vou ficar em casa, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Eu não vou ficar em casa uma semana parada. Bacana. Mas tinha tanto papel, tanta coisa que eu precisava de organizar. Aí eu comecei a pesquisar na internet sobre o trabalho de personal organizer. Aí eu comecei a perguntar várias personal organizers no Instagram. Algumas me respondiam mais ou menos, onde eu consegui entrar em contato com a personal organizer Valéria Orbenaz, lá de Brasília, que eu fui muito, como que eu falo, eu fui muito bem recebida por ela me ajudou muito, até hoje, ela é uma madrinha minha de organização. Sua madrinha? A Valéria, ela é uma luz na minha vida, né, vamos dizer. Através da Valéria, eu consegui fazer o curso. Eu fiz a Casa das 7 Mulheres, eu participei de um grupo fechado, onde são 7 personal organizers, que ensina as pessoas a organizar suas casas. E quando a gente fazia a organização, mandava para elas nesse grupo e elas ensinavam. E eu descobri que eu não era organizada, eu era arrumada. Eu precisava de mudar toda a minha casa, eu precisava de passar por esse processo, né? Aí sim eu consegui ter uma vida mais leve, que eu achava que eu era arrumada. Eu falei assim, nossa, mas a organização tem as suas técnicas mesmo. Os organizadores ajudam. Falando nisso, eu estou achando interessante, porque você já era uma pessoa que arrumava bem. E gostava de arrumar o armário, gostava de arrumar o guarda-roupa. Eu imagino que o seu armário, por exemplo, você vai... Estou te falando porque eu conheço gente assim. A pessoa precisa pegar lá a farinha de rosca, tem que pegar aquele armário e jogar quase tudo para fora para achar. Nossa, assim? É aquilo assim, vai fazendo, cada pacote que você abre, pega um araminho daquele, amarra e vai jogando dentro do armário. Isso. Quer pegar o açúcar, tem que sair fazendo aquela doideira. Pô, você já não fazia isso. Não. E ainda assim você achou que você não tinha nada de organização. Não. Estou imaginando quem já não tem esse senso mesmo de já arrumar bem arrumado as coisas. Isso. O que vai ganhar com a organização, hein? Não, contratar uma personal organizer
é um investimento. Bacana. É um investimento para a vida. Porque a minha vida mudou completamente. Hoje em dia, eu tenho meu filho, né? Eu consigo conciliar o trabalho e cuidar dele. E ainda criar conteúdos para o Instagram. Bacana demais. Então, vamos fazer um rápido intervalo, a conversa está boa, vamos voltar no segundo bloco, já falando sobre isso. Sobre essa contratação do personal, sobre essa instrução que é possível dar online também, necessariamente sem ser presencial. Não sai daí, vamos para o rápido intervalo. Estamos falando com a profissional Organize, a Zenaide. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Começo de Conversa, recebendo aqui a personal Organize, Zenaide Garcia de Souza. Zenaide, vamos lá. Você começou na pandemia, está com filho de 8 meses, eu imagino que você esteja mais home office, é isso mesmo? Isso. Porque não dá para, com 8 meses de idade, eu sei que é bem complicado, né? Sai. Então, você pode até sair eventualmente, mas não pode todo dia. Você está fazendo seu trabalho home office, como é que isso acontece? Só para eu entender, como é que eu posso contratar um serviço personal Organize online? Então, eu estou fazendo uma transição de carreira, né? Eu trabalho em casa, a minha prioridade agora tem sido o meu filho de 8 meses. Eu precisei de sair de um antigo emprego para mim ficar com ele, dar prioridades para ele. Eu posso sim, eu faço atendimento online se a pessoa precisar, tá? Chama mentoria online. Faço a mentoria presencial, que a pessoa que for me contratar por um tempo mais curto. Eu vou dar uma aula de organização, onde a pessoa, eu vou ensinar, dar dicas, passar por toda a casa da pessoa, e a pessoa é que vai organizar. Tá, e você vai ensinar, por exemplo, como que dobra uma camisa, como uma camiseta, um short, é isso? Isso, eu vou ensinar tudo. Vou ensinar tudo para a pessoa. Isso, a pessoa, ela só vai fazer o serviço, mas eu vou ensinar tudo, eu vou passar pela casa da pessoa. Entendi. Mas se a pessoa precisar, por exemplo, fazer nada, não tem jeito. Vem aqui esse programa aí, eu estou precisando que você venha na minha casa aqui para me ajudar a fazer. Faço também. Faz faço. também. Uhum. Bacana. Faço, aí é um projeto, né? É um projeto. Aí já tem todo um contrato, tá, gente? O trabalho da Personal Organize, ele é um trabalho muito sério. Porque eu estou entrando dentro da sua casa. Então, você tem que confiar em mim. E tem também um contrato. O trabalho é tão sério que até para mim tirar foto das suas coisas, do antes e depois, tem um contrato. Entendi. Tudo tem um contrato. Onde você tem um contrato de prestação de serviços, tem esse contrato das imagens. É um trabalho muito, sim, muito sério mesmo. É bem minucioso, né? É. Faz uma visita técnica primeiro para dar um orçamento. Isso, é feita uma visita técnica. Assim, a forma que eu trabalho, depois eu mando para a pessoa o valor, tudo direitinho, o tempo que eu vou gastar para organizar a casa da pessoa. E a pessoa pode contratar, por exemplo, para o setor, eu quero só mexer no meu closet, ou então eu quero mexer no meu escritório. Tem isso? É obrigado a pegar um pacote ou não? Posso contratar para o setor? Não, a pessoa pode me contratar, né, para fazer uma organização no armário de roupas ou no closet. E depois também, né, claro que geralmente quando a pessoa contrata, assim, a pessoa apaixona pela organização. Tá? A pessoa vai ver que aquilo é um investimento. Então, aí já pode me contratar para fazer a organização como um todo. A organização não vai estimular o toque, não? Todo mundo já tem um pouco de toque, né? Tudo que a gente faz, a gente não pode ter aquela neura, né? Porque eu já ouvi muitas pessoas falar assim, mas eu não quero ficar, me tornar uma pessoa com toque, tipo, ficar com aquela doença. Mas você tem que entender que tudo a gente tem que ter uma sabedoria, a gente tem que fazer sem neura. Então eu ensino isso lá no meu Instagram. Eu falo muito lá que tudo que você for fazer, você tem que fazer sem neura. Você tem que ter consciência do que você está fazendo. Não é você usa o toque como carinho, né? Deixa eu te falar. De alguma forma, porque eu me lembrei aqui que nós temos um projeto que chama Desapega. Né? O projeto se chama Desapega Caratinga, que o Laios Itaúna, a FUNEC e o MAC, Movimento Amigo de Caratinga, eles coordenam esse projeto.
Ele é um projeto socioambiental, ele vai no sentido também de levar as pessoas a se desapegarem um pouco das coisas, que a gente vai entulhando a casa, né, de coisa. Você, a pessoa que está no consumismo exagerado, ela, em vez de procurar ver o que ela precisa, ela dando a comprar armário, né? Porque fala, não está cabendo tudo, eu vou comprar mais um armário, e compra mais um armário, em vez de olhar o que ela realmente precisa. A organização, de alguma forma, nos leva a isso, quer dizer, o que eu uso mais, o que eu uso menos, né? Quanto tempo que eu não uso isso? Chega nesse ponto, não, de um desapego, por exemplo? Olha, o desapego é fundamental. A gente, sim. Quando a gente vai organizar na casa do cliente, a gente tem que ter uma conversa com o cliente sem julgamento, porque a gente não sabe aquele momento que a pessoa viveu, a gente não sabe o antes da pessoa, o que ela está passando. Então, a gente orienta o desapego. Tem muitas pessoas que não fazem o desapego porque é um presente que ganhou. Aí fala assim, a pessoa vai ficar com raiva de mim, então eu não vou desapegar. Aí são várias situações que acontecem que a pessoa vai só juntando. E acaba que aquilo ali está fazendo mal para a pessoa. Aí você vai só comprando móveis na sua casa, você vai só comprando organizadores e esquece que você precisa fazer o desapego. Tá? Porque também, às vezes, tem muitas pessoas que precisam, né? Não, e depois se você faz o desapego, você pode ser um produto bom para alguém e aquela pessoa evita de gastar, evita de comprar e ainda de ir na natureza buscar recurso natural para fazer, né? Isso, organização... É o consumo consciente que a gente precisa ter, né? Isso, organização é economia, tá? É uma economia muito grande, muito grande. Eu posso falar porque eu economizei muito depois que eu virei personal organizer. Depois que eu descobri a organização, a gente tem que mudar também, assim, de dentro, né, da gente. A mudança interna, né? A mudança interna, para você ver que o sentido da organização só te faz bem. É quase que se organizar também, né? Isso. Nossa, organizar é vida, né? E a casa da gente é o templo da gente. Você vê, tem pessoas, por exemplo, que não praticam organização, pratica um consumismo muito grande, vai enchendo a casa de entulho e vive com as canelas roxas de tanto bater em cadeira e bater em mesa, né? É sério isso, rapaz. Você não pode, você tem que ter espaço para andar dentro de casa, né? As pessoas vão entulhando aqui, uma confusão danada. Isso acaba virando uma doença, né? Que tem pessoas que acumulam muito. E são tralhas. Tralhas que chamam. Tralhas, são muitas tralhas. E a tralha, ela faz muito mal para a gente. Então, é importante você fazer o desapego. Aí, quando você começa a destralhar aquilo, você começa a ver que só vai fazer sentido na sua vida. Você vai produzir mais. Quando você vai fazer o desapego, você vai... Gente, você tem que fazer perguntas. Eu preciso disso? É interessante como que uma coisa vai puxando a outra. Eu fico imaginando aqui, porque na hora que você começa a organizar, aí você, de repente, vai descobrir no armário, tem gente que está casada há 20 anos... E tem coisa que ganhou de casamento e nunca usou. É verdade. Está na caixinha enfiada no armário. Eu precisei passar por esse processo. Mesmo que eu era arrumada, né, não organizada, quando eu comecei a usar as técnicas da organização, eu vi que eu tinha muita coisa. Eu desapeguei de muita coisa, muita coisa. Eu tenho muitas plantas. Eu precisei de desapegar de plantas. Eu tinha muitas plantas. Porque é um trabalho danado para ficar regando aqui. Isso. E também, quando você tem muita coisa, assim, igual eu tinha muitos vasos, sabe? Quando eu comecei a desapegar, eu tirei um dia, eu fiz aquela limpeza, eu olhei depois e falei, gente, que diferença. Eu senti uma leveza. Então, a organização leveza, a organização traz leveza para a vida da pessoa? Traz, muito, né? Muito, 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 muito. Você sente uma paz. É uma paz muito grande. A organização, ela é vida, né? Ela é produtividade. Você vai falando aí, eu fico imaginando aqui, menina. Eu estou com um monte de lugar para organizar. Você também está assistindo aqui, eu tenho certeza. Está olhando sua gaveta, olhando sua sala. A pessoa está assistindo aqui, olhando para os 4 cantos da sala, falando... Isso aqui precisa ser organizado, não precisa? Bora chamar o personal organizer, né? Pode chamar o personal organizer. Aproveita que nós vamos terminar agora o segundo bloco. Pode deixar seu contato aqui a primeira vez agora. Quem quiser falar com a Zenaide, como é que fala?
Então, eu tenho um Instagram, Zenaide Personal Organizer. Lá eu ensino muitas coisas, eu dou muita dica. Principalmente uma dica bem legal, não vá dormir com a pia suja. É uma dica bem legal. Disso. Tem o Facebook também, né? O WhatsApp. Então, lá no Instagram eu dou muita dica, gente. Eu procuro focar mesmo na organização e são dicas que valem para o dia a dia, que vale a pena, né? Bacana demais. Vamos encerrar esse bloco aqui e vamos encerrar com essa dica, hein? Não durma com a pia suja. Nós voltamos já com mais Zenaide, Personal Organizer. Olá, estamos de volta. Agora com o último bloco do Começo de Conversa. Estamos aqui numa conversa sensacional, tá boa, tá divertida, com a Personal Organizer Zenaide Garcia de Souza. Você que chegou aí agora, pode continuar esse final de bate-papo. Nós terminamos o segundo bloco falando da pia suja, né? Isso. Eu só queria te contar uma história, porque eu também não gosto de pia suja, não, mas eu comprei umas caixas grandes. Então, assim, eu tenho uma diarista que vai segunda, quarta e sexta. Então, assim, o que eu vou sujando no dia que ela não está lá, eu boto nessa caixa, fecho, escondo a caixa. Isso vale ou não? Isso traz paz ou a pia tem que estar limpa? Não, a pia tem que estar limpa. Tem que estar tudo lavadinho. Você podia aproveitar que vai falar da pia limpa e dar umas dicas para nós aí sobre a organização, alguma coisa que o telespectador nesse momento possa levar para a vida dele também. Então, na questão da pia, é muito bom, traz uma paz, né? Muito grande. Quando a gente lava as vasilhas à noite, fazem isso na casa de vocês que vale a pena. Quando de manhã você vai acordar, você vai fazer seu café e vai ver lá, nossa, não tem nada para me fazer. Tipo assim, você vai fazer as coisas, mas a pia já está resolvida, né? A cama, quando você acordar, deixa lá essa cama respirar um pouquinho, faz o seu café, toma e depois você vai lá e arruma a sua cama. Mas arrumar a cama é você abrir espaço para tudo. Então, essa é uma dica bem bacana que eu falo também lá no Instagram, né? Objetos espalhados pela casa. Existe uma brincadeira que fala, a brincadeira do balde. Você vai recolher tudo em cada cômodo, né, que está espalhado, vai colocar dentro daquele balde, mas não é para deixar lá. Não é para deixar no balde? Não. É para botar cada um no seu lugar. Isso, cada um no seu endereço, tá? Porque... Não é mais fácil prender os meninos, não? Vocês não vão espalhar isso pela casa, não. Aí você já vai e guarda. Se você não tiver... É bom, a gente guarda na hora, né? Mas se não tiver aquele tempinho de... Mas depois você vai lá e guarda tudo no lugar. Porque se você for deixando, vai virar tralha. E não é o sentido, virar tralha. Tem que destralhar tudo. Mas deixa eu te falar. Eu estou ouvindo você falar e fico pensando aqui. Se eu acordar de manhã e estiver aqui, a pia tem que estar limpa, a cama respirou lá, eu vou arrumar a cama, catar o sócio. Não vou ficar por conta de arrumação o dia inteiro, não? Não. Porque quando você organiza para a vida. A organização, ela tem que durar. Eu estou entendendo que quando você faz isso, você passa a ter menos objetos também espalhados, porque toda vez que espalhar, você fala, esse é aquele que eu vou ter que colocar no balde, para depois botar no lugar. É melhor não espalhar, não. Quando você é organizado, eu vou falar assim de mim, né? Claro. Que eu sou uma pessoa organizada, eu consigo fazer tudo assim, muito rápido. Porque eu já tenho endereço para aquilo, já tenho um lugar certo. Então, eu consigo arrumar minha casa muito rápido. Primeiro é a organização e depois é a limpeza, porque não pode ser limpeza e organização, porque senão você desiste da organização, tá? Então, você Primeiro tem que... vem a organização. A organização. E depois com tudo no lugar, aí você vai limpar. Isso, aí depois... Porque se você fazer tudo no mesmo dia, a chance de você desistir é muito grande. É mesmo? Isso. Cara, vou começar a organizar minha casa, comecei a organizar o armário, já vou limpando tudo ali, já vou limpando... Não, organiza primeiro, isso. Depois vem com a limpeza. Isso. Na pandemia, eu precisei de passar por esse processo de organizar a minha casa, né? Então, tinha muita coisa que me incomodava. Eu comecei pelo que mais me incomodava, porque você tem que começar pelo que te incomoda. O que te incomodava mais? Os meus papéis. Os papéis? Papel mesmo, você fala? Papel de tudo? Papel, documento, tudo. Nossa, eu demorei a organizar, mas eu não desisti. Foi assim, foi desafiador para mim.
Mas depois que eu organizei, agora é vida. É a melhor coisa que eu fiz. Assim, eu tirei um tempo para aquilo, mas foi a melhor coisa. E foi o mais desafiador. Rapaz, eu fico pensando aqui que você está falando sobre organização e organização de papel, né? Porque assim, tem muita gente que assim, né, guarda uma coisa e fala assim, vou guardar tão bem guardado, né? É. E depois não lembra onde está aquele de jeito nenhum. É muito comum, você sabe, hein? A pessoa compra um carro, pega o recibo, quando tinha recibo de carro, porque agora é online, né? Guardava aquele recibo para falar, vou deixar aqui, que eu não vou esquecer, para quando eu vender esse carro, achar o recibo. Jamais. Ia lembrar onde estava aquilo, ficou perdido para sempre. Essa organização te faz isso, né? Porque eu fico imaginando que são pastinhas, né? Documentos. Isso. Existem arquivos, né? Arquivos. Existem várias formas de organizar, mas a melhor coisa que você faz é identificar, tá? Inclusive, o trabalho de uma personal organizer é isso. Nós fazemos a organização, mostramos para o cliente e ele vai olhar, aprovar, né? Se ficou bom, e depois nós vamos identificar, colocar nome em tudo, porque tem a família também, né? Que eles precisam saber onde está tudo. É importante envolver a família nisso, né, na organização. Tem razão, não adianta pegar a dona de casa ou o dono da casa, porque você tem os filhos, tem neto, tem todo mundo que usa aquilo ali. Isso. De alguma forma precisa saber dar manutenção naquilo, pelo menos, né? Saber onde está e dar manutenção. Isso mesmo, porque quando você faz um projeto de organização, ou quando você organiza a sua casa, você tem que envolver a família, é muito importante. Mas você tem que entender que às vezes aquele momento é seu e não da família. Então, envolver a família é um processo lento, tá? Porque cada um tem uma ideia. Então, você vai começar conversando, você pode fazer sorteios, brincadeiras com o filho. Na hora que ele estiver entendendo, né, direitinho, aí você já vai pedir, posso contar com você? É a frase que a mãe tem que falar com o filho. Posso contar com você? Não brigar com o filho. Então, isso aí é muito importante. O esposo, conversar com ele. Não bateu as ideias? Vai para o outro lado, até você conseguir mudar a cabeça dele, que dá certo. Os tapas na orelha não vale não, né? O sujeito bagunceiro, porque larga a cueca pro chão da fora, tomou banho, toalha, fica no chão, uns tapas na orelha, não pode dar não. Aí tem muita gente que quer dar, né? Mas merece, mas não pode não, né? O meu esposo, ele conseguiu se adaptar mesmo, graças a Deus. Assim, então tem a história, né, do cesto de roupa suja, com tampa, sem tampa, né? Porque tem uns que joga lá, tá com tampa, joga a roupa em cima da tampa. Então, para não brigar, para você não precisar de brigar com a pessoa, deixa sem tampa. Deixa sem tampa. Eu não tive assim dificuldade com meu esposo, não. Ele inclusive faz dobras também. Ah, é? Faz. Bacana. Ele se adaptou a mim. Né? Que bom, é bacana. Aí eu explico para ele também, porque é igual eu falei. No início pode ser um pouco complicado por questão de ideias, mas você vai indo, porque o homem gosta da organização. E depois, eles admiram a organização. Você vai vendo a organização, né? Porque ela te traz economia, te traz desapego, te traz praticidade, te traz leveza, torna a vida da gente mais fácil, né? Muito. Eu falo que eu sou organizado, eu sei que... Você vive isso, né? Eu vivo isso. Então eu sei exatamente como que é. Eu já usei o trabalho de uma personal organizer, eu mantenho meu guarda-roupa organizado, eu sei exatamente onde está cada coisa que eu preciso. Então eu sei que é tudo muito fácil. Então aquilo que parece que é um sofrimento não é nada, é uma facilidade que você passa a ter para poder fazer as coisas. Né? Isso, porque, assim, quando você arruma lá, você não tem um bate-papo com a família, aí eles vai arrumar, eles vão abrir lá a porta do armário, vai colocar tudo lá. Então, quem chega no ambiente organizado fica com dificuldade de bagunçar aquilo também. Fica. E também o que ajuda na organização a ficar permanente, né? A durar mais, são os organizadores. A gente pode organizar sem eles, mas com eles a organização dura mais. Fica mais Leonardo, foi um prazer muito grande te receber aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Você tem um minuto aí para suas considerações finais. Você vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os internautas, telespectadores. Aproveita, deixa o seu contato novamente. Fica à vontade.
Eu quero dar uma dica para vocês, porque a organização vale a pena você investir em uma personal organizer, organizar para a vida, né? A organização é vida, ela vai te trazer leveza, mais praticidade. Eu quero agradecer todas as pessoas que me seguem lá no Instagram, tá? Agradecer as pessoas que interagem, que estão sempre comigo lá. Eu quero agradecer a Valéria, a personal organizer lá de Brasília, que está uma madrinha que sempre me ajudou. Agradecer meu esposo e todas as pessoas que torcem por mim. Valeu, Zanaide. Muito obrigado. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia e pela audiência. Mais uma vez, obrigado, Zanaide. E até a próxima, se Deus quiser.